Olhar Clínico, com o Dr. Álvaro Furtado. Edição especial neste sábado. Dr. Álvaro, bom dia para o senhor. Bom dia. Ela está consultando com você. Oi, Álvaro, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo meio picotadinho. Você me ouve bem? Eu te escuto bem. Agora sim. Agora tô te ouvindo bem. Bom, doutor Álvaro, a gente está em contato hoje porque ao longo desta semana, na última quinta ou sexta-feira, houve uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro dizendo que está sendo estudado classificar a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil para um status de endemia. Na prática, isso muda alguma coisa? Olha, Ellen, é muito difícil a gente, nesse momento, até do ponto de vista, não só do Brasil, mas do mundo, definir o que é endemia para a Covid, né? Porque do ponto de vista das outras, vamos explicar para quem está escutando a gente o que é endemia. Endemia é quando a circulação de vírus está muito baixa, a gente tem uma quantidade de casos ainda, quantidade de óbitos, num limiar muito, muito baixo. Então é bem complicado a gente falar agora que a Covid-19 no Brasil, de uma forma geral, é uma endemia, porque a gente tem uma quantidade de óbitos muito significativa, ainda tem uma quantidade de casos. Então, claro que a gente tem uma melhora dos indicadores epidemiológicos nas últimas semanas, com queda de internação, queda de óbito, a gente saiu da fase mais crítica da Ômicron, mas a partir do momento que você coloca e define endemia, você começa a flexibilizar tudo no nível mais agressivo de flexibilização. Então, assim, não há um consenso ainda internacional qual é o limite para definir uma endemia para a Covid. Fatalmente, a Covid vai se transformar numa doença endêmica de baixa circulação, mas é bem complicado eu definir algo que não tem uma definição ainda do ponto de vista internacional e começar a fazer medidas talvez um pouco antes do tempo. Algumas talvez, outras medidas não, do ponto de vista de flexibilização. Desculpa o desconhecimento, mas por isso mesmo que o senhor está aqui conosco. Eu lembro que quando começou a questão da Covid-19, tinha uma briga, inclusive, do então ministro da Saúde do Brasil, o Mandetta, né, para que a OMS reconhecesse aquilo como uma pandemia. E aí, enfim, daí foi que a OMS reconheceu. Não cabe à OMS fazer essa classificação, essa mudança, é cada país que decide mesmo. Como é que fica? Na verdade, Ellen, é difícil até a OMS ter uma definição de momento da endemia, porque a gente nem sabe ao certo o que é endemia para a Covid, né? Qual o número de casos que eu vou considerar muito baixo, qual o número de óbitos que eu vou considerar desconsiderável, do ponto de vista de transformar isso de uma epidemia em uma endemia. É claro que, do ponto de vista prático, racional, a gente espera que essas normas com relação a definições partam da OMS, com relação a qual é o limiar que a gente vai ter que adotar de casos de óbitos para definir uma endemia. Mas o problema é que se eu defino uma endemia e que a circulação está muito, muito baixa, que não é o que está acontecendo no mundo ainda, a gente está num momento melhor, mas no momento de endemia você começa a flexibilizar absolutamente tudo, né? Então você, de repente, erra um pouco na mão do controle, tomando uma medida, de repente, muito radicais, numa fase ainda que talvez não seja o momento exato ainda, né? Entendi. A gente está conversando aqui com o infectologista e nosso colunista Álvaro Furtado. Álvaro, dentro dessa discussão aí de reclassificação, e aí você falou, a gente não sabendo o que é um número baixo, não sabe ainda como é que fica o comportamento. Eu queria dar uma olhadinha também sobre o comportamento da Ômicron no Brasil. A gente viu em muitos países ela ser uma terceira onda, vir muito forte. Aqui o número de casos cresceu exponencialmente, mas o número de mortes parece que não acompanhou da mesma maneira. Acreditamos isso tudo, a vacinação? Exatamente, Ellen. Acho que a gente sempre falou isso desde o começo que a imunização entrou no Programa Nacional e também nos outros países do mundo. As vacinas foram decisivas. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, a gente vê definitivamente um número muito menor de casos. Mesmo as pessoas que estão internando, Ellen, às vezes os pacientes com imunidade mais baixa, os idosos, eles vacinados, eles evoluem para uma forma de Covid que não vai para UTI, não é entubado, não evolui para o desfecho óbito. Então, assim, mesmo os que estão sendo internados, se são vacinados, eles têm uma evolução bem melhor com relação à gravidade, algo que a gente não viu na primeira onda, né? Os pacientes não tinham vacina, muitos evoluíam para UTI, para intubação, para óbito. Então, é importante falar isso com a população, respaldar, até para quem não tem esquema completo vacinal, ir atrás disso, providenciar, tomar dose de reforço, né? Os imunossuprimidos vão ter que tomar até a 4ª dose da vacina. Então, elas sim foram decisivas, né, nesse contexto agora bem melhor. A gente tem uma situação agora, Ellen, nos hospitais,
com a queda realmente de pacientes internados, gravidade menor, né? Claro que ainda tem paciente internando, ainda tem paciente evoluindo para formas mais graves de doença, mas uma quantidade bem menor comparado ao caos que foi dezembro, janeiro, aquela quantidade de casos, todo mundo pegando Ômicron. Agora se percebe uma situação um pouco melhor, melhorando assim semanalmente com relação aos indicadores. Acabamos de mencionar aqui, Álvaro, sobre a discussão que acontece na próxima terça-feira no estado de São Paulo em relação à flexibilização do uso de máscaras. E aí uma das ideias, inclusive, é flexibilizar nas escolas, né? Como é que o senhor encara essa discussão neste momento? Já é um momento adequado para pelo menos pensar em locais públicos, retirar a máscara, ou ainda é precoce? Olha, para os infectologistas e para o mundo, as máscaras elas foram realmente, acho que pela primeira vez na história, nos últimos anos, em infectologia, a gente usou máscara o tempo inteiro. E elas sim foram importantes no controle dessa pandemia. Só que realmente os indicadores estão melhorando e a discussão de retirada vai acontecer em algum momento, e agora talvez seja o momento de a gente discutir isso. Mas, Ellen, ouvintes, essa retirada ela não tem que ser ela não deve ser total e imediata. Ela tem que ser escalonada. O que é isso? A gente vai tirar de ambiente aberto, ventilado, e a gente, por último, vai tirando daqueles ambientes onde o lugar é fechado, com baixa circulação de ar. Então, assim, eu fico preocupado com as escolas. Talvez o momento melhor para tirar das escolas seja na situação de boa cobertura vacinal em crianças e adolescentes, né? Então, assim, tudo isso tem que ser bastante estudado, a gente não pode dar passos muito largos para frente. Vamos tirar a máscara, sim, com o decorrer desse ano, especialmente em alguns locais, mas tem que ser no momento certo, escalonado. E, por exemplo, você que tem familiares, ou mesmo você que está escutando a gente, que tem uma idade mais avançada, não tem o esquema vacinal completo, ou você frequenta lugares de alta vulnerabilidade, de baixa circulação de ar com muitas pessoas, você continue utilizando máscara. Uma coisa é um ambiente aberto e ventilado, outra coisa é um ambiente fechado, pessoas vulneráveis. Então, provavelmente, a gente vai ter uma regra de máscaras da seguinte forma. Situações de alto risco, baixo risco, não precisa usar. Pessoas vulneráveis, pessoas que têm risco de Covid grave, ainda tentar usar em ambiente. E talvez os guias internacionais caminhem para uma recomendação de uso até contínuo de máscara para alguns grupos de pacientes mais suscetíveis, né? Pacientes que têm chance de evolução para a forma mais grave de doença. Nós, esse ano, né, falamos muito em um segundo ano sem carnaval, mas na prática vimos que em muitos locais esse carnaval aconteceu. Aliás, talvez tenhamos 2 carnavais na prática em 2022, porque muita gente curtiu bloquinhos que eram ilegais no Rio de Janeiro, festas particulares aqui em São Paulo, e depois vamos ter um carnaval oficial lá no período de Tiradentes. Devemos ter medo do reflexo deste carnaval, Álvaro? Olha, Ellen, a gente acabou semana passada, né? A gente vai ver os dados da epidemia nas próximas semanas. A minha impressão, Ellen, é o seguinte: realmente a circulação de vírus caiu muito, né? Claro que a gente teve eventos do Brasil inteiro acontecendo e vamos esperar aí para ver, né? Porque geralmente depois de 7 a 10 dias que a gente vê o impacto aí com relação ao aumento de casos. Mas a minha impressão, eu estou um pouco otimista com relação aos próximos meses da Covid, né? A gente já avançou bem em cobertura. Muitas pessoas pegaram Ômicron em dezembro, janeiro, então existe uma imunidade, mesmo que não seja a melhor, a imunidade natural, a vacinal é melhor, né? Mas existe muitas pessoas pegaram mesmo. Então eu acho que talvez a gente não tenha mesmo uma piora, mesmo sabendo que as pessoas não obedeceram totalmente no carnaval, alguns lugares do Brasil tiveram carnavais de rua. Então eu estou otimista, até porque esses 2 marcadores, vacina e muitas pessoas que pegaram em dezembro e janeiro, elas podem sim estar fazendo um escudo de proteção, mas vamos ver, a gente tem que acompanhar os dados, né, com relação ao surgimento de variantes. A gente espera que não surja nenhuma variante nova. A gente está um pouco esperançoso de que os próximos meses vão ser meses melhores para a gente. Paulatinamente a gente vai conseguindo flexibilizar, discutir alguns assuntos, mas sempre com bastante calma, olhando os dados, sem tomar uma decisão precipitada com relação à Covid. Oxalá, estamos na torcida que seja assim. Obrigada, viu, infectologista Álvaro Furtado, nosso colunista, por essa edição especial de sábado. Muito obrigado, Ellen. Um abração para todo mundo. Estava até com saudade, fazia tempo que eu não falava com você, Ellen. É verdade, eu também, viu? Mas a gente combina, pode chamar mais assim, sábado e domingo, normalmente eu tô por aqui, viu? Muito bom, Ellen. Tchau, tchau. Um abração.